Entrou mais alguém? Eliane. Vamos dar início aqui porque o conteúdo ele é meio extenso. A gente vai falar do modelo de solo, que está lá no capítulo 2 do livro. Então, assim, o conteúdo ele é meio extenso. Tranquilo até ali? Oi? Estão ouvindo, gente? Sim. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Apresentar agora. Se eu vou. Opa, bem lembrado. Vou gravar. Sim, já está gravando. Tá? Vou gravar ela, já está gravando e vou deixar disponível depois o link para vocês acessarem, tá? Para vocês reassistirem novamente. Pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do modelo de solo. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Oi, estão vendo minha tela? Sim. Então, olha só, o modelo de solo ele está lá no capítulo 2 de todos os modelos de crescimento econômico, de crescimento e desenvolvimento econômico, tá? Ele é, digamos assim, o mais rudimentar, o primeiro modelo que saiu, precisamente lá no ano de 1956, quando o Robert Solow ele escreveu um artigo que o objetivo dele era entender como que os países crescem. É claro que o modelo dele é bastante simples, bastante rudimentar, ele não mostra as diferenças de crescimento entre os países, mas ele é um modelo bem legalzinho para a gente entender qual que é a ideia que tá, quais são os fatores que estão por trás desse crescimento. E aí ele desenvolve um modelo baseado em duas equações, onde uma é uma função de produção e a outra é uma função de acumulação, especificamente de acumulação de capital. Ele não coloca tecnologia nesse modelo, ele considera que a tecnologia é um fator exógeno. Um fator exógeno é um fator externo. Externo é o quê? Externo é o próprio comportamento das empresas atuando na economia. As empresas, o comportamento delas não vai alterar em nada a presença da tecnologia, ou seja, não vai fazer as empresas atuando, trabalhando, não vão fazer com que a tecnologia aumente ou diminua e a tecnologia acaba não influenciando no crescimento econômico. Então, ele considera que a tecnologia ela é dada, simplesmente cai do céu e pronto. Mas ele dá atenção a alguns fatores que são importantes e que faz sentido, principalmente a um que é chamado de taxa de poupança, né? E quando se fala em taxa de poupança, a gente vê que é possível aí uma certa mãozinha do governo atuando no sentido de dar uma equilibrada na taxa de poupança da economia. Então, deixa eu minimizar aqui. O Solow ele faz algumas considerações importantes. Ele começa ali no uma das primeiras hipóteses que ele faz. Primeiro que ele coloca hipótese para tudo, né? Ele fala assim que todo modelo ele deve ser fundamentado em hipóteses. Hipóteses são suposições de uma realidade. Opa, deu eco aí. Caramba, tá gravando. Bom, vamos voltar aqui, ainda bem que parou esse eco. Olha só que interessante que ele coloca, que toda teoria depende de hipóteses. E ele fala que por mais que a hipótese não seja verdadeira, mesmo assim, toda teoria, todo modelo deve ser embasado em hipóteses. A primeira hipótese que ele supõe nesse modelo é que os países produzem um único produto. Não importa se esse produto aí é um grão, é uma carne, é um produto de tecnologia, não importa. Ele prefere simplificar
e chamar esse produto de produto mesmo. Tá? Aqui a gente chama de PIB, né? Produto Interno Bruto, que é aquele Y da função. A gente começa com Y maiúsculo na função bruta, né? Que representa todo o produto produzido na nossa economia, mas a ideia, a essência é analisar a função não através do produto como um todo, mas sim do produto per capita, assim como ele trabalha com capital per capita, poupança per capita. Daqui a pouco mais à frente a gente vai ver como que funciona tudo isso. Tá certo? Então aqui eu já falei para vocês que ele considera que a tecnologia ela é exógena, as empresas não vão afetar o nível de tecnologia existente. E aqui ele se depara com um dilema, né, que as pessoas elas têm que tomar uma decisão entre quanto poupar e quanto consumir. Mais lá na frente, no final desse slide aqui, vocês vão ver que uma situação ideal, quando a gente vai chegar lá no final chamada de regra de ouro da acumulação de capital, a situação ideal é a situação em que todo o capital fosse poupado, né? Seria, por exemplo, assim, falar de uma poupança de 100%. Puxa, mas isso é surreal, porque como que eu vou poupar 100% da minha renda? Eu não vou consumir nada, né? Isso não existe. Mas aí existe esse dilema, né? Quanto poupar e quanto consumir, isso sim é que vai ajudar a determinar o nível de crescimento econômico do país, tá? Eu vou passar um pouquinho mais adiante, depois eu disponibilizo esses slides para vocês, porque tem muito conteúdo aqui para a gente ver de uma vez só, tá? Então, só me falem aí se vocês estão vendo a minha tela. Todo mundo tá vendo? Sim. Então tá, a gente tem ali inicialmente uma função de produção. Essa função de produção ela é muito simples, tá? Vocês estão vendo aqui que tá tudo minúsculo. Em vez da gente ter o Y maiúsculo que representa o PIB nacional, aqui a gente tem o Y minúsculo que vai representar o nível de produto por trabalhador. Deixa eu só aceitar aqui. Deixa eu ver, Maria Júlia. Tá? Então, voltando. A gente vai ter que esse nível de produto por trabalhador, ele é igual ao capital por trabalhador elevado a um determinado número que o Solow chama de alfa. E esse alfa ele vai estar situado entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Porque 1 representa 100%. 100% de qualquer coisa. Nesse caso aqui, do nível de capital a ser aplicado na economia. Como nós temos dois insumos de produção nessa função, que um deles é o capital, ou seja, o capital ele pode representar ou o dinheiro empregado na produção ou o capital, por exemplo, em máquinas, por exemplo. Então, nós temos dois insumos de produção. O capital financeiro ele vai estar empregado parte em instalações, em máquinas, e outra parte ele vai estar empregado em mão de obra. Por quê? Porque as empresas normalmente contratam pessoas para trabalhar e elas vão ter que pagar essas pessoas por isso, tá? Então, esse valor de 1, que representa 100% do dinheiro na economia, ele vai estar distribuído uma parte dele no capital industrial, nas instalações, nas máquinas, e a outra parte vai estar empregado em mão de obra, tá? Que é aquele valor separado para pagar os trabalhadores, tá certo? Então nós temos também, primeiro aqui nós temos a função de produção, que é uma função bastante simples. Nós temos aqui que o nível de produto por trabalhador ele está variando apenas em função do nível de capital por trabalhador, e esse alfa vai representar, lá na frente a gente vai ver que isso está relacionado em muito com taxa de poupança, que é uma variável exógena, tá? Ela não é interno modelo. E nós temos aí uma função de acumulação de capital, tá? A gente vê aqui que as variáveis são todas minúsculas também. Nós temos aqui o capital por trabalhador, S de poupança, que é a poupança por trabalhador, o Y pequeno, que é o nível de produto por trabalhador, e o Solow ele tenta mostrar como que esse capital varia. Então, esse pinguinho aqui em cima desse K pequeno representa a variação do capital por trabalhador ao longo do tempo, tá certo? Correto até aqui? Então, como que vai variar esse capital? O Solow fala que
A variação desse capital vai depender da taxa de poupança por trabalhador, da taxa de produto por trabalhador, tá? A diferença disso aqui em relação ao que? Esse delta aqui representa a depreciação. Por que a depreciação? Porque tudo fica velho, tudo estraga. Você compra uma máquina, por exemplo, e ela se deprecia, ela se desgasta, ela vai quebrar, você vai ter que arrumar. Vai chegar um momento de uso aí que ela já está obsoleta, não vai prestar mais, você vai ter que jogar fora, então tudo se deprecia. Então a gente tem que entender que uma parte do capital da economia ele vai se depreciando, ele vai se acabando por si só. Tá? Esse N representa a taxa de crescimento populacional. Aí você vai falar, caramba, mas do jeito que está essa equação aqui, eu tenho a impressão que a taxa de crescimento populacional ela contribui negativamente para a acumulação de capital por trabalhador? Sim. Por quê? Porque nem todos trabalham. Tá? De todo mundo que está presente aqui na economia hoje, nós temos idosos e crianças que não estão trabalhando, pessoas que por um motivo ou outro ou estão enfermas, enfim, ficam impossibilidade de trabalhar. E nós temos uma outra parcela da população que trabalha, porém ela trabalha naquilo que a gente chama de economia subterrânea. Economia subterrânea, para quem não sabe o que significa esse termo, é a própria economia informal, né? A pessoa que por exemplo, ali um vendedor ambulante, alguma coisa assim, que não tem nem um registro em pelo menos uma MEI, então ele não passa pelo crivo da Receita Federal. O Estado não sabe que ele existe, que ele está produzindo alguma coisa, tá? Então, o que ele produz acaba não sendo considerado, acaba não sendo contabilizado no PIB, tá? Então, inicialmente, nós temos aqui, como vocês viram, uma função de produção e uma função de acumulação de capital. Esse é o modelo de solo, simples assim, tá? Aí depois a gente vai ver o diagrama de solo, onde a gente vai plotar essas equações aqui através de um gráfico. Aí, num quarto momento, a gente vai ver aquilo que ele chama de estado estacionário. Puxa, mas o que é o estado estacionário? A economia ela vai produzindo, ela vai crescendo, crescendo e crescendo, a população vai crescendo, o consumo vai crescendo, novas empresas, novas indústrias vão surgindo na tentativa de suprir esse consumo. Na verdade, a tentativa de ganhar dinheiro, porque o objetivo de toda e qualquer empresa é lucro, não tem outro objetivo, né? Mas, enfim... Esse crescimento ele não é, o solo considera desde lá de 56 que esse crescimento ele não é ad eterno, ad infinito, ele chega no momento que para, então a economia ela, não é que ela vai parar, mas chega um momento que, puxa, parou de crescer e ela fica ali estabilizada nesse nível de, digamos assim, de capital, de produto, tá? Esse ponto ele chama de estado estacionário da economia, tá? E aí, por fim, para finalizar lá o artigo dele, ele trata da regra de ouro. Essa regra de ouro seria dizer assim, puxa, quanto de poupança que o país como um todo, né, os trabalhadores têm que poupar de forma que eles tenham o consumo máximo, porque, voltando lá no início, o ideal seria que os trabalhadores poupassem 100% de sua renda, mas ninguém consegue fazer isso e ninguém quer fazer isso. Todo mundo deseja bem-estar, e bem-estar requer consumo para satisfação de necessidades, maximização de utilidade e tudo mais. Então, na verdade, o trabalhador, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, ela vai desejar, na verdade, maximizar o consumo. Beleza, então a pergunta é, qual o nível de poupança que vai maximizar esse consumo, tá? Não temos aí uma função linear. Pessoal, não repare não, mas tem cachorro lá fora latindo, tá? Mas não esquentem a cabeça com isso. Tá bom? Então vamos dando sequência aqui. Bom, já foi falado que ele considera então que o progresso técnico, também chamado de tecnologia, ela é externa ao modelo, tá? O solo ele se preocupa com as questões centrais do crescimento, ou seja, ele deseja saber somente o porquê que um país cresce, o que faz um país crescer ao longo do tempo, e como eu já falei para vocês, tem dois fatores de produção que ele considera aqui, tá? Que é o capital e que é o trabalho, que estão aí, parte da renda ela está distribuída, alocada, parte em capital e parte em mão de obra, em trabalhadores trabalhando.
Então vamos ver um pouquinho mais à frente. Isso aqui já foi falado, né, que o progresso técnico ele é exógeno, certo? Vamos ver um pouquinho mais aqui, mais à frente. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, a proposta de solo, ele deseja entender como que o produto ele evolui ao longo do tempo. E esse produto, como eu já falei para vocês, a gente vai ver lá na frente, tá? Não é esse Y grande aqui. Esse Y grande ele vai representar o PIB do país, o Produto Interno Bruto. Mas ele quer saber aqui como que evolui o produto per capita, o produto por trabalhador, tá? Ele assume que não há comércio entre países, comércio internacional aqui não existe, tá? Por quê? Por questão de simplificação, tá? Estamos falando de um modelo, e um modelo em nada mais, nada menos é que uma simplificação da realidade, tá? Expresso através de uma equação, tá? Então a gente utiliza matemática para isso, tá? Então ele considerou que, puxa, não há comércio. Eu quero entender como que o Brasil cresce produzindo e consumindo ao mesmo tempo e ele fica isolado dos outros países. Ele não pega dinheiro emprestado, ele não empresta dinheiro, ele não vende nada para nenhum outro país e ele também não importa, não compra nada de nenhum outro país, tá? Ele assume, a gente vai ver lá na frente, através da equação dele, que o investimento é determinado pela poupança. O investimento ele tende a ser igual à poupança, ele acaba convergindo para a própria taxa de poupança. Então vai existir um determinado nível de taxa de poupança, lá um percentual do PIB, esse valor ele é guardado, ele é poupado e posteriormente ele é investido. Então ele assume que primeiro ocorre a poupança para depois haver o investimento, tá? Aí a gente tem aqui a tecnologia, por ser dada, ela é a mesma para todas as empresas têm acesso ao mesmo nível de tecnologia. E está aqui a função que ele utiliza, a função ela também é utilizada em microeconomia, que é a função de Cobb-Douglas, uma função de produção, tá? Então a gente tem aqui o Y sendo o PIB do país, ele vai ser dependente de um ESF, que é uma função do que? Do capital e também do trabalho, L é o trabalho. E como eu falei para vocês aqui, existe um valor alfa, certo? Que ele o capital está sendo elevado a alfa e a mão de obra, o nível de trabalho também está sendo elevado a não a alfa, mas a diferença, 1 menos alfa. Por exemplo, a gente tem como eu falei para vocês, que é digamos assim, 100% do dinheiro existente para ser investido nesse país e damos início à economia brasileira, por exemplo. Tá? Desse 100%, um determinado percentual vai ser alocado em capital produtivo, tá? Instalações de uma fábrica, máquinas e tudo mais, e um outro percentual do capital vai ser alocado em pagar mão de obra de quem vai trabalhar ali para a empresa, para a indústria, tá? Então a gente tem aqui que alfa ele vai estar situado entre 0 e 1, tá? Ele assume que esse valor aqui, ó, de y, que depois lá na frente isso aqui a gente vai derivar, ele vai se tornar y pequeno, que é o produto por trabalhador, ele vai representar retornos constantes à escala. Mas como que funciona assim essa ideia de retornos constantes à escala? É bem simples. Digamos assim que você dobra o capital e você dobra o trabalho, significa que você vai dobrar y, você vai dobrar o PIB. Porém a gente não consegue isso. Mas por que a gente não consegue? Porque o valor que está sendo elevado tanto a K quanto a L, ele é menor que 1. Então a gente nunca vai conseguir dobrar o produto, porque a gente não vai conseguir dobrar ao mesmo tempo esses dois fatores de produção. Por quê? Porque parte do dinheiro vai estar alocado em capital e parte do dinheiro vai estar alocado em trabalho, tá? O que a gente vai ver lá na frente, isso é bastante interessante, que o que a gente consegue verificar são retornos decrescentes por cada unidade de produto, tá? Então é assim, você nunca vai conseguir extrair 100% do resultado. Se você coloca aqui, por exemplo, num primeiro momento,
um determinado nível de dinheiro, você vai ter uma resposta em relação a K e o mesmo em relação a L. Porém, vai chegar um momento que não adianta você continuar injetando energia, injetando dinheiro nesses fatores de produção, que eles não vão conseguir responder à mesma altura, à mesma proporção. A gente vai ver que a gente vai ter uma função lá na frente, a gente consegue verificar através de um gráfico plotado, que ela é crescente. Tá? A primeira derivada dela é positiva, mas vai chegar um momento que a função ela começa a decrescer. A gente vê um crescimento, porém a taxas decrescentes. Que é um outro dilema também, que daí Solow fala que ele vai ter que ser compensado pela taxa de poupança para que o crescimento continue. Deixa eu ver, mais alguém pediu para entrar aqui. Fernanda Santos. Pessoal, todo mundo está ouvindo, está entendendo e está conseguindo enxergar até aqui? Sim ou não? Então tá ok. Então vamos voltar aqui da sequência. Deixa eu fechar aqui. Tá. Então, voltando aqui, esses fatores aqui, capital e trabalho, eles são, em certa medida, substituíveis entre eles. Por quê? Porque você vai fazer uma combinação. Você não vai colocar, por exemplo, assim, 50% de capital e 50% de mão de obra. Mas você vai escolher alocar uma medida de capital e uma medida de trabalho, de mão de obra, que seja adequado para aquele momento, para aquele nível de produção e para aquela determinada empresa específico, tá? Então, olha só, essa função representa bem todas as hipóteses assumidas no modelo. Essa função Cobb-Douglas, que é a função de produção. Ó, resumindo aqui, ela possui apenas um bem, tá? Esse bem, claro que o país ele vai produzir o máximo de produtos que ele conseguir produzir. Não só produtos, mas serviços também, tá? Só que a gente resume isso tudo num número, tá? Bilhões de reais por ano. A gente chama isso de PIB, Produto Interno Bruto, tá? A segunda hipótese é que não há comércio entre países. A terceira hipótese, também já falado aqui, há retornos constantes à escala, tá certo? Vamos dar sequência aqui. Então, olha só, a gente precisa fazer algumas definições aqui. Primeiro, que a gente vai pegar, a gente não, o Solow fez isso, né? A gente vai definir tudo em termos per capita, por pessoa, tá? Especificamente por trabalhador. Então, nós vamos pegar aquele produto total da economia, o Y, e a gente vai dividir isso pelo nível de mão de obra. E aí a gente vai ter um Y pequeno. E esse Y pequeno aqui, ele está em função do capital, que já foi visto, né? Ele está em função também da mão de obra, tá? O capital elevado a alfa, a mão de obra elevado a 1 a menos alfa. Porém, como a gente quer o Y pequeno aqui, então a gente também tem que pegar e dividir tudo isso aqui por L. Resumindo, a gente vai ter o quê? K grande dividido por L grande, né? Que é todo o nível de capital da economia dividido por toda a mão de obra da economia elevado a alfa. E aí, como a gente tem isso aqui é K pequeno, que o K pequeno, que significa o capital por trabalhador, é igual a todo o capital dividido por mão de obra, tá? Então a gente vai ter que esse Y pequeno, que é o produto por trabalhador, ele vai ser igual ao capital por trabalhador elevado a alfa. Lembrando que esse alfa é o nível de capital inicial que foi empregado no próprio capital produtivo, tá certo? Então, aqui a gente tem um resumo bem simples da nossa função de produção, tá? Como eu falei lá desde o início, lá o objetivo de Solow é verificar a evolução do capital por trabalhador, a evolução da taxa de poupança por trabalhador, mais para frente a gente vai ver, e a evolução do produto por trabalhador, tá? E o produto por trabalhador, ele depende do capital por trabalhador elevado a um valor alfa, que é um valor aí que se situa entre 0 e 1, tá? Esse capital per capita ele vai contribuir de forma positiva para o crescimento do produto nacional, mas como eu já falei, esse crescimento ele é decrescente em relação ao capital per capita.
Tem um barulho de fundo aí do carro do ovo, não repare não. Se a gente pegar aquela função e plotar ela no gráfico, ela vai ter esse comportamento aqui. Ela vai ter esse aspecto. Até que lá na frente a gente chega ao bendito estado estacionário. Puxa, vai chegar um momento que o país para de crescer. E aí? Vai chegar um momento que o governo vai ter que tomar alguma decisão de política econômica e falar assim, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa para aumentar a taxa de investimento na economia, por exemplo. E aí, ao longo do tempo, ele consegue elevar novamente o nível de renda per capita e o país sai de um nível de crescimento e ele vai para um outro nível de crescimento maior. Tá? Isso aqui já foi falado, tá? O crescimento a taxas decrescentes é devido a esse próprio alfa ser menor que 1, ele nunca vai ser igual a 1, por quê? Porque nós temos dois fatores de produção. Se nós tivéssemos apenas o capital ou apenas a mão de obra, beleza, a alfa seria igual a 1. Mas a gente tem que esse valor 1 ele vai ter que ser distribuído entre essas duas variáveis. Aliás, perdão, entre esses dois fatores de produção, que é o capital e que é o trabalho, tá? Que é, no caso, a mão de obra. Tá? Então, ele fala aqui que vai haver uma poupança, essa poupança ela é dos trabalhadores e ela também é dos empresários, né, dos capitalistas. Tá? Esse nível de poupança ou taxa de poupança, ele chama por S, nesse caso é S pequeno. Por que S pequeno? Porque é a poupança particular de cada um, seria a poupança per capita. É muito simples de fazer, a gente pega a poupança total da economia e a gente divide pelo nível total de produto da economia. Tá? E essa poupança lá na frente ela vai ser toda investida na própria economia. Por que ela vai ser toda investida na própria economia? Porque o solo está assumindo nesse modelo muito rudimentar e muito simples que não há comércio entre os países. Não vai sair dinheiro do Brasil. O dinheiro vai ficar retido e investido 100% aqui. Tá? Ele não falou, mas eu acredito que ele assume que não há corrupção nesse modelo também. Então, olha só. O investimento, a poupança, que é uma função do produto nacional, o Y aqui, ela vai acabar se convertendo em todo investimento posteriormente. Tá? Então a gente vai ter que essa taxa de poupança aqui, ela está diretamente relacionada à própria renda do país. Quanto maior a renda, maior o nível, assume-se que tende a ser maior o nível de poupança. Tá? Então, como já foi falado aqui, há depreciação nessa economia, o próprio estoque de capital ele é depreciado. Por que o estoque de capital é depreciado? Porque parte do capital vai estar alocado em máquinas, em plantas produtivas. Você vai lá, constrói um prédio, constrói um barracão, com o tempo aquilo fica velho, você tem que derrubar, não presta mais para nada, vai ter que gastar mais dinheiro. Aliás, investir mais dinheiro e construir outro. E a máquina com o tempo ela não presta mais para nada, vai para o ferro velho. Então a gente tem que considerar que essa depreciação ela vai influenciar no crescimento econômico do país. Tá? Quando a gente tira a depreciação e o capital e o crescimento populacional, aí a gente trata a equação em termos líquidos, ou seja, somente daquilo que sobrou. Então, olha só, a variação do capital nacional ela está em função do quê? Da taxa de investimento menos a depreciação do próprio capital. Tá? E como a gente já viu, esse investimento aqui ele é uma função do quê? Da taxa de poupança. Essa poupança ela é empregada ou pelo empresário ou pelo próprio trabalhador, né? Que poupa esse dinheiro de alguma maneira, né? Que é parte do seu salário. E a gente vai fazendo tudo isso com todas as variáveis do modelo, inclusive com L, que é o trabalho. Tá? Então, olha só, sempre que vocês verem esse pinguinho em cima, tá? O livro do Jones, leia o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá? Esse modelo de solo está lá no capítulo 2 do livro do Jones, tá? Vai até, se eu não me engano, a seção 2.1, alguma coisa assim, tá? Então, a variação da mão de obra na economia, que é esse L grande com esse pinguinho em cima,
certo? Como que a gente faz? A gente pega ele e divide por L, por todo o trabalho na economia, tá? Esse N aqui é a taxa de crescimento populacional, tá? Como já foi falado, a gente vai ver lá na frente na equação, essa taxa de crescimento populacional, ela influencia negativamente no crescimento do produto, no crescimento do produto por trabalhador ao longo do tempo, que vai ter que ser compensado com um determinado nível de poupança, tá? O solo, ele assume que todo mundo está trabalhando, tá? Novamente eu falo, isso aqui é um modelo, então ele está tentando imaginar e simplificar uma realidade. Na prática, hoje a gente vê que não é bem assim, tá? Existem pessoas que não estão trabalhando e não é por falta de emprego, é por opção mesmo. A pessoa não quer trabalhar naquele momento, tá? Inclusive está faltando mão de obra no país por conta disso, porque muita gente não quer trabalhar, tá? Mas ele assume que todo mundo está trabalhando, que todo mundo quer trabalhar, que não existe desemprego na economia nesse momento e que por isso a economia está crescendo, tá? O crescimento do número de trabalhadores, que está nessa equação aqui, será igual ao número de trabalhadores vezes a taxa de crescimento do trabalho. Então, olha só, exemplo, 100 trabalhadores é uma taxa de crescimento de 10%, vamos colocar aqui essa taxa é anual, teremos 10 trabalhadores a mais a cada ano, tá? Então, a taxa de crescimento do trabalho, ela vai ser dado por essa razão, L com ponto em cima, certo? Com pinguinho em cima, dividido por L. E aí a gente chega a essa outra equação aqui, que essa equação aqui é a equação de acumulação de capital, porém por trabalhador. Então a gente tem aqui que a variação de capital por trabalhador, tá? A gente vê que aqui é um K pequeno, um K minúsculo com um pinguinho em cima. O K pequeno é um K por trabalhador e se tem um pinguinho significa a variação. A variação é a evolução desse capital ao longo do tempo. Mas esse capital por trabalhador ao longo do tempo, ele varia em função de quê? Ele varia em função da própria taxa de poupança desse trabalhador, do quanto ele está poupando da sua renda. Ela varia também do quanto esse trabalhador está produzindo. Olha aqui, o Y pequeno, que é o produto per capita. E ela vai variar também em função do quê? Em função da depreciação, como eu já falei, a terceira vez que eu falo aqui, a depreciação a gente tem que considerar porque não tem como. Aqui no planeta Terra tudo é perecível, tudo se acaba, tá? Vai depreciar essa máquina, esse equipamento, essa instalação física, esse barracão vai ficar velho, então vai ter que ser substituído ao longo do tempo, tá? Vai variar também em função do crescimento populacional, certo? Em função de todos esses fatores, tá? Então evolui em função do investimento por trabalhador, que é o crescimento da taxa de poupança vezes a renda per capita. Então esse S pequeno vezes o Y pequeno, entendo que isso aqui é um investimento por trabalhador, certo? E aí menos a depreciação somado ao crescimento populacional. E eu até coloquei uma observação, isso aqui é importante vocês anotarem, olha só, o crescimento da população ele vai afetar negativamente o crescimento do capital por trabalhador, não o capital como um todo, o capital por trabalhador. Na medida em que cresce o número de trabalhadores, tem-se menos capital disponível por trabalhador. Mantendo-se constante o capital por trabalhador e o crescimento populacional, temos um decrescimento do capital por trabalhador, se nenhum investimento for feito. E aí é um problema, um dilema que lá na frente ele fala que para ser corrigido isso aí, vai ter que haver um certo nível de taxa de poupança que vai ser convertido em investimento, que vai resultar num produto maior, tá? Seria, digamos, um segundo nível de estado estacionário que vai fazer com que a renda per capita ela cresça num segundo momento, tá?
Então, olha só, deve ser realizado investimento para compensar o crescimento da força de trabalho e também da depreciação, para que não diminua, que se mantenha constante estoque de capital por trabalhador. Vamos ver mais uma consideração aqui. Tá todo mundo ouvindo? Sim? Então tá. E aí Solow fala assim, puxa, o que o país vai ter que fazer para resolver esse problema, tá? Então ele vai ter que colocar as variáveis endógenas em função das variáveis exógenas. Mas gente, como assim? O que é uma variável endógena? O que é uma variável exógena? Uma variável endógena é assim, uma variável dependente, uma variável intrínseca, endodentro, exo significa externo, fora. Então uma variável exógena, sempre que ele fala assim variável exógena, entenda como sendo uma variável externa. É uma variável que já é dada. Ah, sei lá, o governo vai tentar definir, porque ele não vai conseguir, mas vai tentar definir um certo nível de taxa de poupança para a economia, né? Puxa, está dando, não faz parte do modelo, é algo que é externo, que está vindo, vai influenciar no comportamento do modelo, no nível de crescimento? Vai, mas é algo que está vindo externamente, por isso que se chama endógeno. Agora a gente vai ter algumas variáveis que são endógenas, por exemplo, o capital por trabalhador e o produto por trabalhador. Essas variáveis elas são endógenas, por quê? Porque o produto por trabalhador ele vai variando ao longo do tempo nesse modelo à medida que, por exemplo, varia-se o consumo, varia-se a taxa de poupança e por aí vai. Varia-se o nível de capital por trabalhador. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui já foi visto, que esse Y pequeno, que é o produto por trabalhador, é igual ao K pequeno, né, K minúsculo, que é o capital por trabalhador elevado a alfa. Isso aqui é a nossa função de produção, é isso aqui que o Solow analisa, né? Não só isso, mas é uma das coisas que ele analisa, tá? E a gente tem aqui que isso aqui também já foi visto, que a variação do capital por trabalhador ela está em função do investimento por trabalhador, que por sua vez está em função da taxa de poupança do capital por trabalhador, menos a depreciação e a taxa de crescimento da população. Tá? Esse primeiro fator ele vai contribuir positivamente para o crescimento do capital e o segundo vai contribuir de forma negativa, né? Fazendo com que aquela função ela cresça, só que cresça taxas decrescentes. Ela não é linear, não é aquela reta. Quando a gente plota as duas, quando a gente divide essa equação em duas partes, onde a gente considera que a primeira é somente esse SK elevado a alfa, aliás, perdão, quando a gente plota no gráfico somente isso aqui, ó, que é o nível de depreciação mais o nível de crescimento populacional, aí a gente tem lá no gráfico sim uma reta, uma função linear. Por quê? Porque ele considera que tanto a depreciação como o nível de crescimento da força de trabalho, isso aqui cresce uma taxa constante, sempre a mesma taxa. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6% ao ano, não importa. Mas a cada período de tempo que passa, a cada ano que passa, vai crescendo sempre na mesma taxa. Isso vai ser importante para a análise final do modelo, né? Onde a gente plota no gráfico, onde a gente vai ver, onde a ideia é ver o nível de consumo por trabalhador, que vai ser o máximo, né? Encontrado através de uma certa taxa de poupança que vai ser ideal para o consumo máximo. A gente vai ver que bom, depois vocês vão ver no gráfico, vai ser melhor. A gente vai plotar aquelas duas linhas, a primeira que é uma linha reta, que é a linha da depreciação e do crescimento populacional, e a outra que é a da função de acumulação de capital, que ela cresce a taxas decrescentes. Tá? O nível de maximização é aquele que vai igualar essas duas funções. Uma vai estar sendo linearmente a outra. O capital por trabalhador é a principal variável endógena, como eu já falei para vocês. Ela é intrínseca ao modelo, ela é determinada por variáveis externas, então por isso, se ela é determinada por variáveis externas, ela não pode ser chamada de exógena, mas sim, ela é endógena. E o capital por trabalhador depende de alfa, como já foi falado.
de delta e de N, como está aqui na função. Ó, o capital por trabalhador, a evolução, a variação desse capital por trabalhador ao longo do tempo está dependendo do quê? Está aqui o alfa, que é aquele nível de capital inicial aplicado no próprio capital produtivo, tá? Ela vai variar em função da depreciação do capital. Vocês fizeram um investimento aí, vocês vão montar um negócio, vão montar uma empresa, e aí vocês vão ter que, sei lá, comprar um terreno, construir, comprar as máquinas, imobiliar e tudo mais. Aí você gastou aí, sei lá, vamos colocar aí 300 mil reais, supondo o exemplo. Gente, ao longo do tempo aquilo vai ser depreciado. Vai ser depreciado, talvez não na sua totalidade, porque você tem um imóvel ali que você pode vender, até valoriza depois. Mas parte do que está ali vai ser depreciado. Então essa depreciação, ela influencia na variação do capital? Sim, ela vai influenciar com certeza. E também o nível do crescimento da taxa populacional, do crescimento dos trabalhadores. Então nós temos 3 variáveis aqui que elas são exógenas, elas são externas ao modelo, elas já são dadas. Ou seja, independente da atitude, da ação que a empresa tomar, não vai influenciar em nada no nível de produção, de depreciação, perdão, do capital produtivo que aquele empresário empregou naquele momento. A depreciação ela vai ocorrer, tchau e bênção. Assim ocorre também com o nível da taxa de crescimento populacional, do crescimento dos trabalhadores, tá? A que taxa percentual os trabalhadores estão crescendo ao ano? A que taxa média? Isso também já é um fator dado, uma variável dada. Tá? O comportamento da empresa não vai influenciar em nada. Vocês estão conseguindo entender? Tá? O porquê que essas variáveis elas são consideradas exógenas, externas? Porque não é o comportamento da empresa que vai determinar essas variáveis. Agora, elas sim exercem influência nessas outras variáveis aqui, que é o nível de capital por trabalhador e que é o nível de produto por trabalhador. Tá? Então, essas duas variáveis aqui elas são endógenas porque elas são determinadas por outras variáveis que são exógenas, que são externas. Tá certo até aqui, gente? Ficou claro o que é uma variável endógena e o que é uma variável exógena? Pelo menos nesse modelo aqui, estão conseguindo entender? Perguntem aí, gente, não carreguem dúvidas. Vamos tentar descomplicar aqui. Então, voltando à equação aqui, tá? A variação do capital, que está aqui, ó, o K pequeno, com a bolinha em cima, né? Com o pinguinho em cima, depende do próprio nível de capital, tá aqui da economia. E esse nível de capital, ele vai acabar determinando lá na frente o produto, que é o Y pequeno, produto por trabalhador, ele vai acabar determinando a própria taxa de poupança, e a poupança, uma vez mais que Solow assume que o país é fechado, ele não importa, ele não exporta, ele não empresta dinheiro, ele não toma dinheiro emprestado, tá? Então aí acaba que, puxa, ele conclui que essa poupança ela vai acabar convergindo, né, se convertendo em próprio investimento na economia local, né? Então vamos ver aqui, o gráfico, como eu falei para vocês, vai ficar dessa maneira aqui. Então olha só, esse K0 aqui, isso aqui é o K pequeno, tá? O capital por trabalhador. Ele é o estoque de capital inicial da economia, tá? Mas inicial como assim? Lá em 1500, quando chegou lá o Brasil foi descoberto e como não, um instante de tempo inicial, estamos considerando a partir daqui, a partir desse momento nós temos esse nível de estoque de capital. Então aqui é o nosso K inicial, aqui o nosso K0, tá certo, gente? Então assim, como que um país cresce? Solow ele percebeu isso aqui, ó. Ele pegou aquelas equações e ele plotou num gráfico, nesse gráfico aqui. Aí que você tem aqui, ó, linearmente, linear porque cresce sempre a mesma taxa à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam. Por exemplo, 3% ao ano. Então, todo ano a depreciação vai crescer essa mesma taxa de 3%, tá?
Na média, porque na prática a gente sabe que não é assim, mas na média considera-se, né? A depreciação ela está ocorrendo uma taxa de 3% ao ano. E a taxa de crescimento da mão de obra? Ela vai ocorrer uma taxa linear também. Sei lá, cresce 5% ao ano, 10% ao ano. Não importa, mas ele considera que essa taxa de crescimento, tanto da depreciação como da população, ela é constante. A todo ano cresce mais ou menos ali na mesma taxa, tá certo? Por isso que a gente vai ter essa função aqui, ó, linear. E a gente já viu no modelo que isso aqui, ó, acaba... Aí não é assim exatamente adequado eu falar assim que prejudica no crescimento econômico, mas você tem aqui uma coisa brigando com a outra. Você tem aqui que, poxa, a gente sabe que quanto mais uma pessoa trabalha, quanto mais uma empresa produz, uma fábrica fabrica produtos para vender, né, mais essa pessoa, essa empresa tende a crescer. Na prática funciona assim. Porém, a gente sabe que, poxa, a depreciação, ela é como se fosse assim, como se você estivesse nadando contra a maré, contra a correnteza, né? Você está injetando energia ali, você está se impulsionando, querendo ir para frente e, numa certa medida, até conseguindo, só que existe uma força contrária atuando contra você. E a depreciação na economia, ela atua contrariamente. Ela contribui por o próprio nome já diz, né? Deprecia-se, vai acabando, exaurindo-se aos poucos aquele nível de capital. Então, olha só, por isso que essa função aqui ela tem um crescimento a taxas decrescentes. Mas, enfim, vamos considerar aqui, ó, esse nível de capital inicial. E aí, com o tempo, à medida que os anos vão passando, a economia vai crescendo, 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 só que com esse crescimento a gente já viu que o capital por trabalhador e o produto por trabalhador ele vai crescendo a taxas decrescentes, vai chegar um momento em que a taxa de depreciação e a taxa de crescimento populacional vai superar esse crescimento. E aí é ruim, a gente não pode passar daqui. Então aqui, o ideal é que a economia cresça até esse momento e aqui pare. Quando chega aqui, ele chama isso aqui de estado estacionário. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Em K0... nesse momento aqui, ó, K0, K minúsculo, tá? Que é o capital por trabalhador. Nós temos que SY, S é a taxa de poupança por trabalhador e o Y pequeno é a taxa é o produto por trabalhador. Certo? Isso aqui vai ser maior que o quê? Maior que a depreciação, que o nível que essa função, que é uma função da depreciação e da taxa de crescimento populacional. Então aqui está tudo certo, beleza, a economia está crescendo, a economia está operando aí, digamos aí, a melhor das hipóteses, próximo ao nível de pleno emprego, dificilmente a pessoa fica desempregada, ela vai ficar desempregada por uma decisão própria, olha, eu não quero trabalhar e pronto, mas tem um monte de gente oferecendo emprego para mim, né? Uma situação que está acontecendo exatamente nesse momento, não sei se aí na cidade de vocês, eu não sei de onde que vocês estão, se todo mundo aqui em Sinop, mas mão de obra aqui está muito escassa nesse momento, tá? Então, assim, o que o solo considera? Enquanto a gente tiver nessa área aqui, em que nós temos que a poupança por trabalhador e o produto por trabalhador, eles superam a depreciação e o crescimento populacional, tá? O capital da economia, o capital produtivo, ele está se acumulando, ele está aumentando, 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 só que o solo percebeu que isso aqui não vai aumentar indefinidamente, né? Ad eterno, ad infinitum, para quem gosta de uns termos mais técnicos assim, vai chegar um momento que isso aí vai parar. Aí concluindo aqui, ó, temos um investimento por trabalhador superando a depreciação do capital, né? Enquanto a gente estiver dentro dessa área aqui. Mas vai chegar um momento, olha só, isso aqui é o segundo momento do próprio modelo de solo lá, do estado estacionário. Bom, então a gente sai aqui desse nível inicial de capital e a gente acaba caminhando para cá, ó. Esse nível de K estrela, né? Que é um segundo momento da acumulação de capital. Nesse momento aqui a gente tem que
toda a poupança por trabalhador e todo produto por trabalhador, tá? Que ao longo que a gente vê que isso aqui se converge ao investimento, acaba se convertendo em investimento, ele vai ser exatamente igual à taxa de depreciação e à taxa de crescimento da população. A partir daqui não se tem mais crescimento. É claro que a gente não pode passar desse nível, porque se passar desse nível aqui é ruim. Passar desse nível aqui significa decrescimento do produto, é prejuízo para a economia. E aí o país começa a entrar em nível de estagnação. Mas a gente tem aqui, ó, em que K estrela, essa estrela é maior do que a depreciação e o crescimento da população. E assim a gente tem aqui que o K evoluindo, variando ao longo do tempo, quando ele chega nesse momento aqui, ó, que o Solo chama de nível de estado estacionário, aqui a gente não tem mais variação do capital por trabalhador. É zero. Chega esse estado estacionário. Beleza, o país cresceu tanto que já não tem mais para onde crescer e chegamos ao estado estacionário. Ele considera isso aí. Mas e aí? Como fazer para resolver esse problema? O que ele sugere? O que ele propõe aqui? Então, nesse nível aqui, o capital tende a ficar constante. Vamos ver aqui. E aí ele faz algumas substituições algébricas. Bom, isso aqui é o que se verifica no estado estacionário. O capital é constante. Olha só, a variação do capital é igual a zero, tá? Então lembre-se, recorde, sempre que vocês verem essa variável aqui, essa letrinha com um pinguinho em cima, significa variação ou evolução. Está variando, está mudando ao longo do tempo? Não, chegou nesse momento que está aqui, ó, igual a zero. Não está mais havendo crescimento do capital por trabalhador. Tá? Nesse momento, então, a poupança por trabalhador e o produto por trabalhador, como a gente já viu, vai ser igual ao nível de depreciação de capital da economia, vai ser também igual ao nível de crescimento da taxa da população, certo? E a gente vai ter também esse nível de produto por trabalhador, tá? Esse nível chamado de nível estrela. Estrela é aquele ponto do estado estacionário. É quando isso aqui, ó, vai ser exatamente igual a isso aqui, ó. Voltando lá no gráfico. Tá meio lerdo o computador, reparem não, tá, gente? Muita coisa aqui. Vai ser esse nível aqui, ó, tá? Aqui a gente vai ter o K estrela, aqui a gente vai ter o produto estrela, aqui a gente vai ter tudo estrela. Essa estrelinha é só para simbolizar o estado estacionário. Chegou no momento ali que não cresce mais. É aquilo ali e pronto, tá? Então, esse nível de produto por trabalhador no estado estacionário, gente, ele vai estar variando de forma assim bem resumida nesse modelo em função disso aqui, ó. Em função do S, em função da poupança. Quer dizer que ele chegou num momento ali que a economia por si só não consegue crescer mais, e aí eu preciso de um agente externo chamado governinho, governo, né? O governo vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que atuar com algum instrumento de política monetária no sentido de fazer com que a gente saia desse nível aí e a gente vá para um nível superior. O upgrade de estado estacionário é mais ou menos isso aí, tá? É mais ou menos isso aí que o Estado vai ter que fazer. Vai ter que arrumar alguma maneira, algum jeito de aumentar a taxa de poupança. O produto por trabalhador é função da poupança, da depreciação e do crescimento populacional. Isso aqui a gente já viu. São fatores exógenos determinando o produto per capita, ó, variável endógena, mas que no estado estacionário é determinado por fatores exógenos. Que fator vai ser esse? Vai ser um agente externo atuando para que essa economia ela venha a sair desse estado aí. E a gente viu aqui que nesse modelo aqui, o que vai gerar essa influência, que vai fazer com que esse nível de capital ele mude, saia desse estado estacionário e vá para um estado superior, vai ser o nível de poupança. Então o governo vai ter que entrar e vai ter que atuar nesse modelo aqui, já que por si só ele já não vai mais, ele vai ter que atuar mexendo aonde? Mexendo no próprio nível de poupança da economia. Então olha só, que variável que é essa? Uma variável de política monetária, certo? Bastante óbvio. Por meio dela é possível afetar a taxa de poupança da população. Então,
ele chega lá no final do artigo dele e conclui que vamos ter que mexer na taxa de poupança. Então tá, a gente saiu aqui, ó, a gente estava lá atrás no K0, certo? A gente veio para o estado estacionário, onde a gente tem o K com um asterisco aqui com a estrela. E aí, puxa, é necessário, nesse momento a gente viu lá na equação aqui que a gente tem um SY, que é a taxa de poupança em função da renda por trabalhador, ela vai ser igual a poupança vezes o capital por trabalhador elevado a um determinado fator alfa, né? Lembrando que a alfa ele é variável, ele se situa ali entre 0 e 1, mas aí o governo, de uma certa forma, aumentando-se a taxa de poupança, ele vai conseguir elevar esse estado estacionário para um segundo nível, que é esse nível aqui. É claro que isso não é instantâneo, não é tão simples fazer isso aqui, também não é do dia para a noite que se consegue, mas algebricamente de acordo com o solo, ele chegou a essa constatação. Poxa, eu estou vendo aqui que o nível de, vamos voltar aqui, que o produto por trabalhador, produto é crescimento. O problema de pesquisa do solo está relacionado a crescimento econômico. Crescimento crescimento do quê? Do produto. O produto é o quê? PIB, representado por Y. Beleza, eu quero analisar como que funciona o crescimento do produto por trabalhador. Então não é o Y grande, é o Y pequeno. Aí, algebricamente, ele viu que esse Y aqui, ó, que é o produto por trabalhador, ele está em função basicamente da taxa de poupança, que é uma variável que dá assim para mexer. Por quê? Porque as outras duas não dá. Como que eu vou mexer na taxa de depreciação do investimento da economia, né? Eu comprei uma máquina lá, eu sei que aquela máquina lá já é determinada pela fábrica um determinado período de vida útil para ela. Não dá para mexer na taxa de depreciação. Tá? O crescimento populacional ele também é uma variável exógena. Tá? O que dá para mexer aqui, que também é exógeno, mas que dá para mexer, é na taxa de poupança. É a única variável que sobrou para mexer. E aí onde o solo ele faz essa constatação aí. Aí mexendo-se na taxa de poupança, vamos voltar aqui. Tá? E a única maneira da gente elevar novamente o nível de produto dessa economia, ou seja, de fazer com que essa economia continue crescendo. É a única maneira. Então vamos ver aqui algumas considerações. O que vai acontecer com essa mudança, né? Já falei ele, mas vamos ler novamente. A renda vai começar a crescer. Essa renda é a renda por trabalhador, tá certo? Porque o capital que determina a renda está crescendo. A gente viu lá, voltando aqui, ó. Ó o capital aqui, ó. Foi mexer na poupança, ele saiu do nível do estado estacionário aqui, o K estrela, e ele veio para cá. K estrela asterisco. Bom, se aumentou o capital, é óbvio que vai aumentar a renda da nação, a renda da economia. Aumentando a renda da nação, tá? Aumenta um pouquinho da renda de cada um dos trabalhadores, tá? Essa renda ela é redistribuída, claro que não de forma equitativa, né? Não é assim que funciona, mas tende a essa distribuição da renda aí ser maior, né? Acabando por gerar um crescimento da economia, até porque isso vai impulsionar o consumo, né? A gente viu desde lá do início que a ideia, puxa, o ideal, como ele fala, seria que toda a poupança, né, toda a renda fosse poupada. Não, mas não é assim. Mas daí como que fica o consumo? E o consumo também determina o crescimento da economia, né? Então parte vai ter que ser consumida e parte vai ter que ser poupada. Porém, agora com o nível de renda maior dos trabalhadores, eles vão poder poupar mais e vão poder consumir mais. Isso aí é muito bom. Vamos ver aqui. Então, qual que é a melhor situação possível, né? E aqui a gente já chegou lá naquela regra de ouro, né? Para uma economia ter o maior nível de renda per capita. Gente, falando em renda per capita, aí a gente começa a sair um pouquinho da palavra crescimento. Com certeza vocês já estudaram isso, né? E aí a gente entra já na ideia do desenvolvimento. Muito embora não é o objetivo dessa aula, não é o objetivo desse curso, dessa disciplina, tá? Mas é aquela situação, digamos assim, agradável, né? Que todo mundo gosta. O desenvolvimento implica em melhoria de nível de bem-estar, né? Então as pessoas têm mais acesso a comprar os produtos que elas desejam, né? As pessoas de um modo geral elas vivem melhor. Mas como que se faz isso? Aumentando a renda.
Ou seja, a gente caiu novamente no dilema do crescimento econômico e como que o país cresce. Vamos ter que mexer na taxa de poupança do país, tá? Porque através da poupança a gente já viu que investimento é função de poupança. Então, olha só, ter o maior nível de renda per capita. Olha só a resposta. É uma situação em que os trabalhadores poupam 100% da renda, ideal do ponto de vista da produção. Vai se produzir o máximo possível, tá? Só que não dá, não é assim que funciona. A gente já viu lá no início que as pessoas elas desejam maximizar o consumo. Ah, se eu puder consumir o máximo possível de coisas, comprar tudo aquilo que eu quero, né? E aí vai uma hipótese da microeconomia que fala, reza que o mais é preferível a menos, né? É claro que eu faria. Qualquer um de vocês faria, todo mundo faria. Ah, e se desse para você comprar tudo que você quiser e ainda guardar dinheiro? Melhor ainda, gente, tá? Então, ou seja, mas o que é que está em primeiro lugar? Na essência, é maximizar o consumo. Saiam por aí perguntando para os amigos de vocês, ó, você é um cara aí que você não gasta com nada e o que sobra você coloca lá na bolsa, vai comprando ações, montando sua carteira de investimento, fundos imobiliários, tesouro direto. Sai por aí perguntando para vocês verem quantas pessoas vão ver que fazem isso. Ah, eu não faço. Você sai todo mês à noite para comer? De vez em quando? Ah, saio. Eu gosto de gastar um pouco de dinheiro à toa. Normalmente vocês vão ver isso. Por quê? Porque as pessoas desejam maximizar, tá? Querem ter o maior nível de utilidade possível, tá? Para isso requer o quê? Consumo. Consumo implica em gastar dinheiro. Então, olha só, dando continuidade, o problema é que o trabalhador não deseja maximizar a renda per capita e sim o consumo per capita. Se consome 100%, a renda per capita não cresce. Se o objetivo é maximizar o consumo, não se pode ter uma taxa de poupança tão alta. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Se a pessoa ela vai consumir, eu não digo que consumir tudo, mas se ela consome, por exemplo, 95% da renda, apenas 5% ela tem para poupar e investir em alguma coisa, né? Ou seja, então se você colocar lado a lado, né, consumo e poupança que vai se converter em investimento, poxa, né, dá uma diferença gritante, 95% contra 5% apenas, né? Quando for 5%. E aí a regrinha de ouro, vamos lá. Então a gente já entrou aí numa função de maximização, né? Então o país ele deve maximizar o consumo, tá? Ele chegou a essa conclusão solo. Por quê? Porque as pessoas querem consumir. Ah, querem poupar? Até que querem, mas no primeiro momento elas querem consumir. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que o nível de utilidade aumentou, né? Antigamente não existia carro, não existia celular, tanta coisa que não existia, mas hoje existe e as pessoas querem ter acesso a tudo que existe. Então isso requer o quê? Consumo, 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 consumo e por aí vai. Então o país deve maximizar o consumo, por quê? Porque é consenso que as pessoas querem consumir, querem maximizar o seu consumo. Pronto, tchau e benção, então beleza. Já que não tem outra maneira, então vamos maximizar o consumo, né? Mas como? Olha só, o consumo vai ser igual. Lembrando que aqui está tudo pequeno, tudo minúsculo, ou seja, tudo per capita, tudo por trabalhador. Então, consumo por trabalhador, ele vai ser igual ao produto por trabalhador menos o quê? Menos a poupança. Foi o que eu acabei de falar, o exemplo do 95% e 5%, tá? É assim função de Y, que significa o quê? A taxa de poupança. É quanto da sua renda que você vai destinar à poupança, você vai guardar, não vai consumir, tá? Mas em que momento? No momento chamado estado estacionário, tá? Que até antes do estado estacionário, a economia estava trabalhando, a economia estava crescendo por si só, existia fatores exógenos determinando aí os fatores endógenos. Esses fatores endógenos, relembrando aqui, são o capital por trabalhador e o produto por trabalhador, principalmente o produto por trabalhador, porque a gente está falando em crescimento, certo? Então a gente tinha aí alguns fatores endógenos sendo determinados por fatores exógenos, até o estado estacionário. Mas agora, na presença do estado estacionário, já não tem mais o que fazer. Poxa, a única coisa que tem que fazer ali para sair daquele nível é aumentar a taxa de poupança. A matemática mostrou isso para o solo e continua mostrando para a gente até hoje. A única maneira é aumentar a taxa de poupança para que o investimento aumente aí novamente em capital produtivo.
Então nós vamos ter que derivar essa função. Nós vamos ter que um novo nível de consumo, certo? Consumo estrela vai ser igual ao produto estrela, ou asterisco, como vocês quiserem chamar, menos, tá? O SY, que é a taxa de poupança, e estrela, tá certo? A gente vai ter uma relação do tipo não linear, em que poupar toda a renda, nem poupar toda a renda, nem consumir toda a renda. Então a gente vai ter que resolver esse problema aqui, maximizando essa função. Vamos ver aqui, ó. Então como que a gente vai maximizar tudo isso aqui? A gente vai derivar parcialmente o consumo em relação ao capital. Isso tudo por per capita, tá? Isso tudo per capita, tudo pequeno aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque um vai ser exatamente igual ao outro. A gente vai ter ali um nível de poupança tal que esse nível de poupança vai compensar aquele nível de consumo muito grande, desejável, que é o nível, quando eu falo assim, nível de consumo muito grande, não é nível de consumo assim desequilibrado, vão consumir tudo, não, porque tem que poupar um pouco também. Mas é um nível de poupança tal que é ideal para o nível de consumo daquele momento, para aquela economia específica, para aquela economia, para aquele país em específico, porque cada país tem suas peculiaridades. Tá certo? Então, olha só, a gente vai ter que derivar parcialmente o produto em relação ao capital parcialmente também. Então, a taxa de poupança que maximiza o consumo é a que faz com que o estado estacionário se encontre no ponto em que, olha só, em que a gente vai ter a derivada parcial do produto em relação à derivada parcial do trabalhador, tá? Que vai ser igual a isso aqui, ó. Vai ser igual a depreciação, a taxa de depreciação da economia, ou seja, a taxa de depreciação do capital, mais a taxa de crescimento da população. Então, colocando tudo isso no gráfico, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Bom, a gente chegou então aqui, ó. Aqui é o K, tá certo? A gente estava inicialmente aqui, daí a gente chegou aqui no K estrela, que é o estado estacionário. Poxa, eu preciso sair desse nível aqui, né? Eu vou para um nível maior. Então eu vou para esse nível aqui, ó. Voltando à nossa função de produção aqui, onde o produto por trabalhador é igual ao capital por trabalhador elevado a um determinado fator alfa, certo? Para resolver isso aqui, qual que vai ser o ideal? Vocês estão vendo essa linha pontilhada aqui, gente? Falam para mim se vocês estão vendo. Consegue enxergar? Tá todo mundo vendo? Tranquilo? Então, estão vendo que essa linha pontilhada aqui, ó, isso aqui é a gente chama, na matemática eles chamam isso aqui de tangente, tá? Eu acho que vocês já viram isso aqui lá no segundo semestre em matemática, que é aquela reta que ela vai tocar em apenas um ponto da curva. Quando ela toca exatamente naquele ponto em específico, mas a gente mantém aqui, ó, esse tracejado pontilhado, ele está sendo linear a taxa de depreciação e a taxa de crescimento populacional. Olha aqui, é uma linha reta, né? Mas por quê? Novamente falando, porque Solow assumiu isso, tá? Vamos entender isso aqui dentro dos conceitos, das considerações de Solow, das hipóteses que ele fez. Uma da hipótese que ele fez é que tanto a depreciação como a taxa de crescimento da população ela é constante. A depreciação ela é 10% ao ano e a população é 3% ao ano. Não importa, mas todo ano vai crescer mais ou menos, tá? Novamente eu falo mais ou menos, estamos falando de economia, não estamos falando de física, não estamos falando de ciência exata. Se bem que lá também existem as suas imperfeições, mas aqui a gente está trabalhando com nível social, então existem muitas variações. Por isso que a gente trabalha com média. Então mais ou menos aqui cresce uma determinada taxa de depreciação e a população ela cresce em média, por isso que a gente sempre fala em média a essa taxa. Importante a gente ver que a gente tem que colocar aqui uma reta aqui onde a gente vai encontrar, ela vai tocar apenas num ponto da função de produção, estão vendo aqui a função de produção, y per capita igual k per capita, o capital per capita. Vai ser exatamente num ponto onde a gente tem que, ó, tá sendo linear. Nós estamos tangenciando essa função aqui, ó, de forma que
isso aqui está paralelo a essa linha da depreciação e da taxa do crescimento populacional. E aí sim a gente vai encontrar aqui um nível de capital da economia que vai estar relacionado a um certo nível, uma certa taxa de poupança que vai maximizar o consumo. Deixa eu ver se eu tenho aqui no livro aqui. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui no livro, gente? Isso aqui é o livro, ó. Figura 2.3. Todo mundo tem aí, ó. A gente vai chegar a esse nível aqui, onde a gente vai ter esse nível de consumo aqui, ó. E aí, como eu falei para vocês, não é o máximo consumo possível da população, porque quando falar o máximo consumo possível, a gente vai ver alimento estragando, né? Empresas produzindo assim desnecessariamente, estoque super cheio de produto que não está sendo vendido. Não é isso que a gente quer. Não queremos trabalhar com desperdício. Lembrando que na economia, como existe escassez, a gente não pode trabalhar com desperdício, tá? Não podemos trabalhar com desperdício, tá? Então a ideia é chegar aqui onde a gente encontra uma taxa de poupança que ela vai ser compatível com o nível de capital e com o nível de consumo naquele momento. E aí sim, a gente consegue maximizar o consumo da população, que é o que todo mundo deseja, com uma certa taxa de poupança que seja equilibrado esse consumo, mantendo-se aí a taxa de crescimento econômico da nação. Pessoal, tranquilo até aqui? Vocês conseguiram entender? Sim. É muita coisa aqui, bastante conteúdo. Quero saber se vocês entenderam aí, se está tudo ok. Parar a partilha aqui. Tranquilo? Oi. A prova eu não vou aplicar agora, gente. Até peço desculpas, era para ter postado já esse material antes aí, acabei não conseguindo, tá? E ontem também em função aí de fatores técnicos aí, né? Nem todo dia tem energia, mas hoje ainda bem, né? Energia e internet. Mas a gente entra no período do recesso agora. Deixa eu só parar de gravar aqui. Daí eu já vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Deu 1h11.